Bom, muito bem. Aí a pergunta está em dois níveis. Primeiro, a posição de um indivíduo, uma consciência individual, em face do conhecimento acessível. Em segundo lugar, o poder de ação do indivíduo comparado ao poder das coletividades. Sim. Vou começar pela segunda pergunta. Você pega os anos 30, você pega o proletariado inteiro da União Soviética e pega um cidadão chamado Joseph Stalin. Quem tinha mais poder? Ou seja, você tem a classe social inteira quietinha, obedecendo a um. Esse vamos dizer, é um elemento fundamental da metodologia histórica que o pessoal esquece. A diferença de poder é um elemento característico da espécie humana. Há mais diferença de poder entre seres humanos do que entre membros de qualquer outra espécie animal. Se você pegar o tigre mais forte e o tigre mais fraco, bom, digamos que o tigre mais forte tem 4 ou 5 vezes a força do tigre mais fraco. Mas no ser humano a diferença chega à escala dos milhões ou bilhões. Você tem um sujeito que com uma canetada ele pode mandar milhões de pessoas para o gulag ou para o cemitério, e você tem uma massa imensa que não pode fazer absolutamente nada. Este fato ele é escandaloso para a nossa consciência. Nós temos horror de perceber isso, tá certo? E, sobretudo, quem tem mais horror de perceber isso é aqueles que mais criam essa diferença. Você vai ver que jamais, se você pegar, por exemplo, o regime de Adolf Hitler na Alemanha, o poder do Hitler era muito limitado. Pelo seguinte, ele tinha ali 6 serviços secretos, né, um competindo com o outro e boicotando o outro. Jamais teve a unidade totalitária que alcançou na União Soviética. O regime nazista se aparentava mais assim, uma espécie de um caos sangrento, inclusive com feudos locais. Por exemplo, o Hermann Göring tinha uma região onde ele mandava, onde o Hitler nem dava palpite. O cara do serviço secreto, Reinhard Heydrich, ele mandava no Hitler. Tá? Você lê a história do Walter Schellenberg, que era o chefe do serviço secreto do partido nazista, não do governo, mas do partido, ele conviveu muito com o Heydrich. E você vê claramente que em muitos momentos da história o cérebro era o Heydrich, não o Hitler. Agora, quem mandava em Stalin? Absolutamente ninguém. Ninguém sequer o influenciava. Quem mandava em Mao Tse Tung? Ninguém. Então isso quer dizer, o Estado comunista é uma organização hierárquica quase perfeita. Nenhuma ditadura dita de direita pode competir com isso em hipótese alguma. Então isso quer dizer que aqueles que mais reforçaram o poder do indivíduo sobre a coletividade foram os comunistas. Vai ver em Cuba, né? A diferença entre os irmãos Castro e os outros. Quer dizer, é assim. O Bertrand de Jouvenel, no livro do Poder, História Natural do Seu Crescimento, ele mostra que isso é um mecanismo repetitivo ao longo da história. Quer dizer, o governante que se alia à classe popular para quebrar as hierarquias intermediárias. E o povo o apoia, porque ele vai levar alguma vantagem nisso, e no fim o que sobra, assim, só tem 2 níveis. Tem o chefe em cima e tem a massa anônima, inorgânica, incapaz de agir embaixo. É isso que tem acontecido normalmente. Então, do ponto de vista da ação, com frequência o indivíduo humano é muito mais poderoso e decisivo do que a massa, as classes sociais, as organizações, etc, etc, etc. Porque o poder significa simplesmente capacidade de ação deliberada, né? E o poder depende de um elemento só, quantas pessoas o obedecem. Se você consegue se fazer obedecer por um círculo pequeno, mas fiel e violento, os outros vão todos obedecer. Isso aí é outra coisa que a história confirma. Um grupo pequeno organizado pode mais do que uma sociedade inteira desorganizada. Então, a concentração do poder é o elemento mais constante da história moderna. Isso aí, nas democracias também, mesma coisa. Se você vê o poder que hoje tem o Obama faz o que quiser, declara guerra sem consultar o Congresso, ele faz o que ele quiser. E não tem como se opor a ele. Todo mundo sabe que os documentos do Obama são falsos. Pergunto eu, quantos processos existem contra ele? Nenhum. Ninguém tem a cara de pau, ninguém tem coragem. Porque se você mete o processo, o juiz fica com medo e ele mesmo tranca o processo ali. Então, o poder desse indivíduo é uma coisa descomunal. Para a consciência humana, esse é um escândalo. Sobretudo porque, vamos dizer, o intelectual medíocre, ele gosta de imaginar
que ele, no meio da massa dos seus iguais, é tão importante quanto o Napoleão Bonaparte ou o Stalin. Então vê essa história, quem faz a história são as massas anônimas, etc. Faz as massas coisíssima nenhuma, as massas anônimas só obedecem. Tá certo? É claro que elas têm uma importância na definição do estado geral da sociedade. Mas não, uma coisa é o estado geral, outra coisa são as ações específicas. Tá? Muito bem, vamos à outra pergunta. Foi a primeira, na verdade. Qual é a possibilidade do indivíduo ter um horizonte de consciência superior, mais amplo do que a massa ou a sociedade inteira? Eu digo qual é essa possibilidade de 100%. O indivíduo sempre tem um horizonte de consciência mais amplo. Toda e qualquer descoberta importante é feita por um indivíduo primeiro e chega às massas depois. Você imagina, por exemplo, você pega aí, sei lá, a teoria da relatividade do Albert Einstein. Foi todo mundo que descobriu ao mesmo tempo, foi contar para o Albert Einstein? Ou ele descobriu sozinho e teve que explicar para todo mundo depois? Isso é uma coisa tão óbvia que não deveria ser necessário. Né? Essa história de dizer, por exemplo, como Marx dizia que o proletariado tem uma consciência histórica maior do que a das outras classes. Tem coisíssima nenhuma. Eles nem sabiam o que é proletariado. Inventaram o proletariado virtual, que é representado por quê? Eles mesmos. Lenin era o proletariado virtual. Isso já na Revolução Soviética eles já confessavam. Não é o proletariado que faz as coisas, é o partido em nome do proletariado. De um proletariado que não existe ainda e que será criado depois pelo próprio partido. O Ernesto Laclau diz, que é o teórico marxista, talvez mais importante das últimas décadas, diz: a propaganda do partido cria a classe social que em seguida ele vai representar. Então é simples. O poder dos indivíduos na história é um poder descomunal, imensurável. Tá certo? A diferença entre o Napoleão Bonaparte e o seu Zé Mané da esquina é a diferença quase do divino para o humano. Esses caras são deuses do Olimpo e nós somos apenas formiguinhas. Não é isso? Quando você vê no caso da origem do Islã, Maomé concentra na sua mão um poder descomunal sobre toda a sociedade. E no próprio Corão está lá o versículo das formiguinhas. As formiguinhas que vê o carro de Alexandre o Grande se aproximando e diz: vamos nos esconder que o negócio vai passar em cima de nós. Então Alexandre o Grande é a figura do próprio Maomé. Né? O homem que concentra todo o poder na sua mão. E assim por diante. É claro que existe uma história das coletividades, etc., mas essa é outra coisa. Ela se passa num ritmo muito mais lento do que a história das ações políticas, né?